Com a palavra, a Major PM Cláudia Moraes, coordenadora dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, para dar posse à diretoria. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar o Coronel Alexandre, em nome de quem cumprimento todos os integrantes da mesa, em especial o nosso presidente, que toma posse hoje. Gostaria também de destacar, como já foi destacada pelo nosso mestre de cerimônia, a presença muito especial de dois presidentes de conselho aqui prestigiando a posse do Wellington hoje, que é o presidente do Conselho de São Pedro da Aldeia e o presidente do Conselho de Macaé, e a nossa três conselhos. Na verdade, nós temos a nossa secretária do Conselho de Rio das Ostras. Então, assim, isso mostra como esse conselho já está sendo prestigiado pelos outros conselhos da região e aqueles mais próximos. Bom, eu acho que antes de qualquer coisa é importante a gente destacar como é que a gente chegou nesse momento, né? O nosso representante da ordem pública falou de que o conselho está desativado desde 2005. E realmente, assim, em algumas cidades do interior, a gente, eu como coordenador, encontro muita dificuldade na criação de conselhos, e alguns conselhos são reativados e não dão continuidade. É um desafio muito grande implantar novos conselhos no interior e também, ao mesmo tempo, fazer com que eles permaneçam ativos. Não é? E, especificamente no caso de Casimiro de Abreu, nós estamos com tratativas desde 2013. Vejam só, desde 2013 a gente teve uma iniciativa, partiu até de um representante da prefeitura, mas a gente não conseguiu avançar nesse processo. E esse ano, a partir da metade do ano de 2006, nós fomos surpreendidos com esse interesse, partindo da sociedade civil, na pessoa do Hélio e da sua diretoria, para reativar esse conselho. E antes disso, como bem destacou o nosso delegado, diretor de departamento de área, o Dr. Bandeira, a gente já vinha tentando em outros municípios, e Casimiro era um deles, que a gente estava tentando reativar. E aí a gente chega nesse momento, a luta do Hélio e da diretoria não é de hoje, e é importante que as pessoas entendam como se dá o processo de reativação de um conselho. Nesse momento que a gente está tendo essa diretoria hoje, ela está sendo aclamada pelos membros natos. O conselho vai funcionar por 2 anos, e daqui a 2 anos, entre as pessoas que participam do conselho, a gente vai fazer uma eleição. Então é importante que as pessoas venham ao conselho, participem das reuniões, assinem o livro de presença, porque no final, daqui a 2 anos, a gente precisa que outras pessoas deem continuidade a esse trabalho. Eu tenho um exemplo aqui muito feliz, que é o exemplo do Conselho de São Pedro da Aldeia, que vem atuando ininterruptamente, se não me engano, salvo engano, desde 2007, 2006, 2003, desde 2003. Então, assim, e sem nenhuma interrupção. Isso quer dizer o quê? Que é um conselho que tem estrada, hoje tem um presidente jovem, mas tem os seus fundadores, e hoje a gente pode dizer que o Wellington é um fundador, ou refundador do Conselho de Casimiro de Abreu. Só que é importante, não basta a vontade dele e de mais 4 pessoas, não basta a vontade da nossa delegada, do nosso comandante, do comandante de companhia, que vai estar mais próximo de vocês, se não houver uma vontade da comunidade e de outros entes também. Porque quando a gente fala de segurança pública, como bem destacou o Coronel Alexandre, a gente está falando de muito mais do que polícia. E aí, nesse ponto, eu queria ressaltar a importância de nós termos hoje aqui presentes representantes das nossas guardas municipais. Vocês fazem um trabalho incrível de segurança pública e merecem todo o reconhecimento desse trabalho que é feito pelas guardas municipais, que merece ser muito valorizado. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vou a reuniões de conselho comunitário, onde eu vejo a representação das guardas municipais. Que eu, na minha experiência, tenho visto o quanto as guardas têm crescido, o quanto elas têm se qualificado. E eu considero, reputo, a atuação das guardas municipais no trabalho de prevenção algo que pode ser feito de maneira muito próxima com os conselhos comunitários. Então, assim,
E como o nosso mestre de cerimônia colocou no começo da fala dele, ele falou sobre o que são os conselhos comunitários. Os conselhos comunitários, a principal função dos conselhos comunitários é aproximar a polícia da comunidade, né? O primeiro passo, a gente está vendo aí hoje um aumento da violência, a gente está vendo uma mudança de padrão de criminalidade no interior do Estado e a gente precisa intervir nesse processo. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso com participação, de maneira preventiva, não é? A gente não tem ainda, em algumas cidades do interior, a realidade que a gente tem hoje na capital e na Baixada Fluminense. Então é importante que a comunidade se mobilize e que apoie o Conselho Comunitário. O Conselho vai ser tão forte à medida em que a sociedade estiver ao seu lado. E as pessoas que estão interessadas em participar, venham, participem. Daqui a 2 anos a gente vai ter uma eleição, esperamos ter 2 chapas concorrendo, até porque é muito salutar para a democracia que a gente tenha opções de escolha. Mas nesse momento a gente tem uma diretoria que foi indicada pelos membros natos, são pessoas reconhecidas hoje pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, são pessoas voluntárias. É muito importante para quem não conhece, quem está vindo pela primeira vez, saber que os conselheiros, quem participa do Conselho Comunitário de Segurança, não recebe absolutamente nada pelo que faz, além da satisfação de servir ao interesse público. Então são pessoas que merecem todo o nosso reconhecimento por serem voluntárias e desempenharem um papel tão difícil como é o de fazer essa mediação entre os órgãos públicos e a comunidade numa temática que afeta a todos indistintamente, que é a questão da segurança, em especial a segurança pública. Vejo na pessoa do Wellington e na sua diretoria uma vontade muito grande de fazer coisas diferentes, de trabalhar de uma forma mais integrada, desenvolver projetos de prevenção. E a comunidade pode atuar dentro desse processo, opinando, apoiando, porque a gente já percebe que o apoio das autoridades o Conselho já tem pela representação que a gente tem aqui hoje. Não é? O Conselho está prestigiado, representando a Secretaria de Segurança, DPA, comandante, nossa delegada, OAB, que é muito importante, nosso representante da Prefeitura. Então, o que a gente tem que fazer é abraçar esse conselho nesse momento e levá-lo adiante, porque ele está só começando. Né? Eu sempre fico muito animada quando eu vejo um conselho como esse despontando. E tenho que agradecer muito também, não está presente, mas a pessoa do delegado, doutor Ivailson, que conduziu esse processo junto, e o comandante que está aqui, e agora a doutora que está assumindo, né? Logo no primeiro ato já está assumindo a posição de membro nato no Conselho, né? E é muito importante que, como eu disse, que vocês apoiem esse Conselho, né? A coordenadoria está à disposição, a coordenadoria dos conselhos está ao lado desse e dos outros 65 conselhos que nós temos hoje ativos no nosso estado. Hoje a gente está presente em 46 dos 92 municípios, a gente está apenas com a metade. Então a gente vê o desafio que a gente tem. Mas como eu disse, a gente precisa, para ter um conselho atuante, aliar a vontade da sociedade com a vontade dos órgãos públicos. Então eu desejo muito sucesso, né, que vocês sejam vitoriosos nas propostas, naquilo que vocês desejam alcançar, mas saibam que vocês, desse lado aqui, vocês não estão sozinhos. O que a gente precisa agora é da população apoiando vocês. Sucesso e vida longa ao Conselho de Casimiro de Abreu. Com a palavra o senhor Wellington Lima Sobrinho, presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública, para a composição oficial da mesa diretora e posteriores considerações.